Olá, meus amigos, aqui Padre Guilherme, mais uma vez convidando você para que possamos refletir sobre a Palavra de Deus, o Evangelho, desta sexta-feira da 33ª semana do Tempo Comum, hoje dia 20 de novembro. O Evangelho é tirado do livro de Lucas, capítulo 19, versículos de 45 ao 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: Está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, neste pequeno trecho do Evangelho, nós vemos primeiro Jesus com uma vontade grande de zelar pela casa do Senhor, o Templo de Jerusalém. Porque muitas pessoas iam àquele lugar durante todo o ano e em determinadas festas, para viver a sua fé. E como é uma religião sacrificial, existia ali a venda de animais para o sacrifício. Aves, cordeiros, animais que seriam sacrificados. Porque as pessoas não tinham condição de viajar, de vir de lugares distantes, trazendo os animais para serem oferecidos em sacrifício. E o que acontece? Os vendedores desses animais exageravam na ganância, no comércio, Eles se aproveitavam dos peregrinos, cobravam preços exagerados e, pior, faziam esse comércio dentro do recinto do templo, que era uma grande falta de respeito. Mas os mestres da lei, isso aqui é interessante observar, aqueles que tomavam conta do lugar sagrado ali, nesse ponto que eles eram tão rigorosos com a religião, eles deixavam passar. Por quê? Porque certamente eles deviam alugar esse lugar para os vendedores, eles deviam receber dinheiro dos vendedores. Jesus se coloca ali numa ação assim grave, bravo, enérgico. Por quê? Porque o templo, o lugar de oração, não deve ser lugar de comércio. Existiam também os cambistas. O que é cambista? As pessoas que trocavam os dinheiros, porque vinham pessoas de lugares distantes, onde a moeda era diferente da que era usada naquele lugar. E esses cambistas, eles não faziam a troca do dinheiro assim para ajudar as pessoas ou de uma forma honesta, não. Eles cobravam um valor maior, eles trocavam dinheiro por muito menos do que ele valia, para se aproveitar. E aí Jesus se coloca numa ação assim enérgica contra isso. Agora, depois o que nós vemos aí, os mestres da lei, ao invés de se preocupar com aquilo que Jesus fez ser uma verdade e buscarem a purificação do lugar da vivência da fé, eles procuravam um jeito de matar Jesus. Nós vemos essa perseguição que, na verdade, eles tinham essa intenção de matar Jesus e, no fim, acabaram conseguindo, mas não antes que Jesus concluísse a sua missão. Aí nós vemos que a ação humana não é capaz de interromper a ação divina. Em Jesus, Jesus foi morto, ele foi crucificado, mas não antes de concluir a sua missão. E conforme a visão que nós temos dos evangelistas, dos exegetas, os estudiosos bíblicos, a morte de Jesus não foi um assassinato, foi uma entrega. Não que Jesus tenha cometido suicídio, não. Jesus foi até o fim. Ele não desistiu, ele entregou a sua vida por amor, não se matou ou quis a morte, mas ele enfrentou a situação de morte no tempo que ele quis, no tempo que ele determinou. O protagonista da crucificação e da redenção é Jesus. Apesar da ação humana ter levado Jesus à morte, o ser humano não conseguiu impedir que Jesus cumprisse a sua missão. E aí nós precisamos estar atentos a isso, Estarmos atentos para perceber a presença de Jesus e assumir para a nossa vida o que vem dele. Que você possa caminhar com Jesus e sentir a presença dele no seu caminho. E eu peço a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agradeço a sua presença e amanhã, sábado, nós nos encontramos para concluir nossa semana, 33ª, e refletirmos sobre a Santa Palavra de Deus. Até lá!